Atualmente ainda existem muitas dúvidas sobre se a aerofotogrametria feita com drones é ou não fiável para trabalhos de topografia. Enfim, este é um assunto que tem vindo a ser muito discutido. Uma boa parte dos topógrafos acham que não, porque não acham que um drone seja capaz de fazer topografia com um rigor bastante grande, com erros de 1, 2, 3, 4, 5, 7 centímetros, vá, em altimetria. Em planimetria, então, são muito inferiores. E, portanto, se trabalha em topografia ou em arquitetura, engenharia, empresa de construção civil, projetos de centrais fotovoltaicas, hídricos, enfim, e continuo convencido de que a aerofotogrametria não é fiável, eu dediquei-me a fazer este vídeo para mostrar aqui a qualidade de um trabalho topográfico feito com um drone Mavic 3 Enterprise RTK e pontos de controle coletados por um receptor GNSS ligado à nossa rede nacional de Portugal continental, à RNEP. Conforme posso ver aqui se pode ver aqui na figura, este voo foi feito com o drone RTK a uma altura de 80 metros e levou 1 hora e pouco. Gastei apenas 2 baterias e meia. Cada bateria do Mavic 3 RTK dura no máximo cerca de 40 minutos, mas com a margem de folga, cada bateria voou por volta de 25 minutos. Portanto, o voo demorou 1 hora e qualquer coisa. Portanto, 2 baterias e meia, a 80 metros de altura. Foram coletadas 2.218 imagens. E, como disse, coletei alguns pontos com o receptor GNSS ligado à rede RNEP, obviamente, para garantir a precisão do trabalho, ou seja, para garantir que o trabalho ficou ou não correto. Se bem que com o Mavic 3 Enterprise RTK, mesmo sem pontos de controle, a precisão é centimétrica, digamos assim. Eu tenho aqui no ecrã um ortomosaico, um ortofotomapa, portanto, imagens ortoretificadas. Eu vou desligar aqui as curvas de nível para podermos ver a área abrangida. É uma área de cerca de 100 hectares, 110 hectares, portanto uma área bastante grande. Tem alguma vegetação, embora não muito. Talvez 40% da área do terreno seja coberta com vegetação, arbustos, isolados ou em linha. Mas, digamos assim, não podemos dizer que seja um terreno com muita arborização. Portanto, tem muito solo à vista. Este trabalho foi tratado aqui no Agisoft Metashape Pro. Produzi a nuvem densa de pontos, que podemos ver aqui na imagem. Portanto, é uma nuvem com 51 milhões e meio de pontos. Portanto, é uma densidade. Vou só rodar aqui um bocadinho para podermos ver a nuvem de pontos. Portanto, a volumetria da nuvem de pontos. Posteriormente, tratei a nuvem de pontos. Fiz um tratamento para saber quais os pontos pertencentes ao terreno, quais os pontos pertencentes à vegetação, às construções, muros, enfim, todos os objetos ou obstáculos aqui do terreno, para os poder eliminar e poder produzir um modelo digital do terreno. Eu primeiro produzi o modelo digital de elevação. O modelo digital de elevação é este, portanto é um modelo que inclui não só
o terreno como os arbustos, os muros, as construções, os caminhos. Neste caso há aqui uma área bastante grande de estufas. Enfim, este é o modelo digital de elevação. Temos aqui uma área de lagoas, aqui assim uma área mais limpa de vegetação e algumas zonas com vegetação já com alguma densidade. Produzi este modelo digital de elevação e, como disse, tratei a 90 pontos para obter apenas os pontos pertencentes ao terreno. Para quê? Para poder produzir curvas de nível. Então, o modelo digital do terreno que eu consegui obter é este. Portanto, é um modelo em que exclui construções, muros, arbustos, árvores e fica apenas com o terreno. É um modelo de bastante alta resolução, de 19,2 cm por pixel, e a partir deste modelo eu calculei as curvas de nível. E então tenho aqui já no ecrã as curvas de nível. Mas dizem-me assim, bom, mas afinal estas curvas de nível têm ou não têm fiabilidade? E os pontos de controle têm ou não têm fiabilidade? Eu posso ver aqui no mapa o erro que encontrei nestes pontos de controle que se vêem aqui assinalados na figura. Portanto, estes foram os pontos de controle coletados pelo receptor GNSS. Eu fiz a pontaria destes pontos e não usei estes pontos para calibragem dos modelos. Apenas fiz a pontaria dos pontos para ver qual é o erro dos pontos relativamente ao modelo. E então eu posso verificar que o erro altimétrico anda na ordem dos 1, 4, 5, 3, 3,5, 4,4. O máximo foi o ponto de controle número 10, que teve um erro altimétrico de 7 cm. Bom, agora vamos ver. Será que as curvas de nível estão corretas relativamente ao modelo digital de elevação? Eu vou acionar aqui o modelo digital de elevação, que inclui não só o terreno, como arbustos, construções, tudo, e eu vou começar aqui a criar pontos. Vou ver, por exemplo, esta curva de nível número 64. Ou seja, tem altimetria 64 metros. Ok, então, se eu colocar um ponto aqui no modelo, esta é a curva 64, eu vou colocar aqui um ponto. Vejo aqui do lado esquerdo que o ponto tem altimetria de 64,31. Ora, esta é a curva 64, esta é a curva 65 e o ponto é 64,31, ou seja, está compreendido entre a curva 64 e 65. Está correto. Ou seja, estas curvas de nível estão bem traçadas. Esta é a curva 65, eu vou colocar aqui um ponto. Veja aqui que o ponto tem altimetria de 65,46, ou seja, um bocadinho acima da curva de nível 65. Esta é a curva 66. Então eu vou colocar e este ponto tem altimetria de 66,46, ou seja, entre a curva de nível 66 e 67. Portanto, isto permite-me verificar, uma vez que eu tenho aqui o modelo digital de elevação, com tudo, os pontos de terreno, pontos de arbustos, de árvores, de construção, de muros, tenho aqui tudo. Ao colocar estes pontos, se a altimetria estivesse fora das curvas de nível, quer dizer que as curvas de nível estavam erradas. Mas não. Qualquer ponto que eu coloque aqui no modelo, vou escolher aqui uma outra zona, por exemplo, vamos ver esta zona aqui, a curva 83 e a curva 82. Então, eu vou colocar um entre a 83 e 82. Vou colocar, e então, eu tenho aqui, do lado esquerdo, 82,69. Ou seja, entre a curva
82 e 83, 82,69. Vou colocar onde estar acima da curva 83. Ora, está a 83,51. Vamos colocar aqui mais alguns pontos. Vou escolher aqui, por exemplo, esta zona, a ver se há aqui algum erro nas curvas de nível. Vou colocar é a curva 81 e esta a curva 80 e 80. Portanto, o terreno sobe daqui para aqui. Curva 80, curva 81. Eu vou colocar um ponto aqui que há de ser 80. Vamos ver o ponto número 6, 80 qualquer coisa, 80,47. Portanto, em qualquer zona do modelo digital de elevação onde eu coloco um ponto, permite-me verificar se as curvas de nível estão corretas. O ponto número 7 tem a cota 53,31. Esta é a curva de nível 53. Esta é a curva de nível 54. E o ponto tem a cota 53,31. Está correto. Portanto, isto confirma-me que, de facto, o modelo digital de elevação e o modelo digital do terreno, portanto, o modelo digital de elevação, calculado com base em imagens captadas por um drone RTK, e até podia não ser RTK, desde que usasse os pontos de controle como pontos de pontaria para calibração das imagens, o drone não precisava ter RTK. Mas, tendo RTK, eu coleto apenas pontos de controle para garantir que se o modelo está ou não correto. Portanto, como disse, calculei a 90 pontos, tratei a 90 pontos para obter um modelo digital do terreno e, com base nesse modelo digital do terreno, este modelo aqui, que é o modelo que contém apenas os pontos do terreno, ou seja, excluiu toda a arborização, construção, muros, etc. Foi com base neste modelo que eu calculei as curvas de nível. Estão algo suavizadas. Porquê? Porque foram calculadas com base num modelo mais suavizado que o modelo digital de elevação, mas, mesmo assim, estão corretas, porque qualquer ponto que eu coloque aqui no modelo digital de elevação, as curvas de nível estão bem traçadas e bastante suavizadas e bem traçadas relativamente aos pontos que eu coloco. Portanto, isto tem uma fiabilidade muito grande. Não precisei de andar aqui no terreno, a não ser para tirar esta meia dúzia de pontos. Eu vou só apagar aqui estes pontos que estive a colocar, para não encher muito a imagem. Portanto, apenas andei aqui no terreno com o receptor GNSS para tirar estes pontos. Não tive que andar nesta área toda com a antena. Eu tinha que coletar para uma área de 100, 120 hectares. Imagina quantos pontos é que eu teria que tirar para conseguir um modelo assim. Eu tinha que andar aqui 1 ou 2 ou 3 semanas ao sol, a subir e a descer em costas, com o receptor às costas, para produzir um levantamento topográfico que jamais teria este rigor. Mesmo que eu tirasse aqui 20 mil pontos, eu nunca conseguiria obter esta precisão. Portanto, se alguma dúvida havia no rigor com que se pode fazer topografia com base em aerofotogrametria, executada por drones, este trabalho acho que demonstra muito claramente a fiabilidade da topografia feita com estas novas tecnologias usando drones. Portanto, acredito que haja ainda muito profissional na área da topografia e da arquitetura e da engenharia que não acredita nestas tecnologias, mas este trabalho não foi falsificado. O que está aqui, o que eu estive a mostrar, é o rigor daquilo que foi feito. Não há aqui absolutamente nenhuma manipulação. E, portanto, podemos concluir que a topografia feita desta maneira, com tecnologias, ou seja, em muito menos tempo e com uma precisão, na minha opinião, bastante maior, é bastante útil. E se dúvidas ainda subsistissem com este trabalho, acho que
se poderá concluir que isto é muito fiável. Muito obrigado por teres assistido e até um próximo vídeo.